Nesta quarta parte da nossa apresentação, nós temos as principais etapas, então, do processo de elaboração. De acordo com o Banco Central, a gente pode seguir um método simples, basicamente em 4 etapas, que seria o de planejamento, de registro, de agrupamento e de avaliação. O primeiro processo, o primeiro procedimento seria, então, de planejamento. Esse processo de planejamento consiste em estimar as receitas e as despesas no período. Então, eu vou identificar quais são as minhas receitas desse mês, vou identificar quais são as minhas despesas desse mês, e vou colocar na minha planilha. Ainda nesse processo de planejamento, eu tenho que diferenciar receitas e despesas fixas das variáveis, como eu já havia falado antes. E aí alguns lembretes. Lembre-se dos compromissos sazonais, como impostos, seguros, matrícula de escolares, IPVA, que são sazonais e a gente precisa colocar nesse orçamento, e a gente costuma esquecer, principalmente no início do ano. Lembre-se dos compromissos já assumidos, então cheque pré-datados ou ainda não compensados, prestações a vencer, fatura de cartões, e outras a gente deve considerar nesse orçamento. Na segunda etapa do processo de planejamento do orçamento familiar, nós temos o registro. Então é necessário anotar de preferência diariamente para evitar esquecimentos todas as receitas e despesas. Para isso, aqui vão algumas sugestões. Anote todos os gastos. Confira os extratos bancários e as faturas de cartões de crédito. Nessa fase, a gente tem que procurar registrar, procurar escrever efetivamente todos os ganhos e todos os gastos que nós tivemos. Uma terceira etapa do orçamento familiar nós chamamos de agrupamento. Então, você perceberá com o tempo que as anotações serão muitas. Para que você as entenda melhor, agrupe-se conforme alguma característica similar. Por exemplo, despesas como alimentação, com habitação, o transporte, com lazer. Você pode utilizar outras formas de agrupamento que sejam mais adequadas à sua realidade. A quarta etapa do processo de orçamento familiar nós chamamos de avaliação. Então, nessa etapa, você vai avaliar como suas finanças se comportaram ao longo do mês e irá agir corretiva e preventivamente para que seu salário e sua renda proporcionem o máximo de benefícios, conforme a qualidade de vida que você deseja. Você gastou menos, o mesmo ou mais do que recebeu? Então a gente verifica que na maioria das famílias, vai se gastando e chega no final do mês é só reclamação. Não tem uma certa reflexão. Uma outra questão seria, quais são seus sonhos e suas metas financeiras? Precisa de curto, médio ou longo prazo? São compatíveis com o seu orçamento? Tem separado recursos financeiros para realizá-los? É possível reduzir gastos desnecessários? Observe os pequenos gastos, pois a soma de muitos poucos gastos podem ser bem relevantes. E por fim, a pergunta seria, é possível aumentar as minhas receitas? Como é que eu posso aumentar minhas receitas? Como é que eu posso reduzir minhas despesas? E você fazendo essas perguntas, provavelmente você vai obtendo um bom planejamento familiar e você, ao longo do tempo, vai se ajustando. Outro aspecto importante é a participação da família neste orçamento familiar. Seus familiares participam do orçamento? Então, geralmente, na família tem uma pessoa que recebe, que paga, mas será que a esposa, os filhos estão envolvidos nesse processo? Quem ganha com o orçamento familiar? Então, na medida que você faz o orçamento familiar, é provável que todas as pessoas, esposa, filhos e moradores daquela residência, todos tenham um benefício desse orçamento familiar. Bom, na medida que você, então, tem um orçamento, que você possa fazer suas reflexões sobre seus gastos, sobre sua receita, o que você pode melhorar ou não, nós precisamos falar sobre algumas dicas para a formação da poupança familiar. Então, na medida que começa a sobrar recurso, a gente tem que começar a pensar como poupar, onde investir, para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, se você pretende ter equilíbrio financeiro, deve entender que esse equilíbrio depende de um consumo consciente e da necessidade de gerar um valor para cobrir as necessidades eventuais ou extraordinárias. Então, esse valor pode ser obtido se você cultivar o hábito de guardar 10% de sua receita em uma poupança ou em outro investimento qualquer. Então, a gente sempre sugere que antes de você pegar seu salário e falar, vou gastar, vou fazer isso, você separe 10% para a poupança, para eventuais necessidades, para o seu sonho. E o restante você procura realizar suas despesas. Então, essa prática do consumo responsável e a diminuição dos desperdícios possibilita o aumento da poupança familiar. Bom, de forma bem rápida, o que nós temos que evitar para a gente poder ter um orçamento familiar mais equilibrado? Evitar endividamentos. Então, avalie com seriedade e responsabilidade a necessidade de se endividar com cheque especial, cartão de crédito, que são taxas altíssimas.
Procure pagar contas procure evitar pagar contas com atraso. Procure evitar consumir produtos supérfluos, né? Evite empréstimos a parentes e amigos, etc., porque além de você não receber, você cria problemas de amizade e tal, né? E evite ser fiador, né? Porque a pessoa amiga e responsável também passa por situações imprevisíveis, né? Como perda de emprego, doença, e também pode te levar a uma situação não desejável.